Presidente da Assembleia da República, Sr. Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Ministros, Senhoras e Senhores Deputados. Sou dos que acreditam na instituição Parlamento, no seu valor representativo, na sua diversidade, na sua pluralidade e na responsabilidade individual e coletiva que é inerente ao mandato de deputado. Acredito que as diferenças aqui existentes enriquecem o país, sendo a expressão maior de uma democracia madura. Como crente, de modo genuíno e não por conveniência, na democracia parlamentar, sou dos que acreditam que não são só os governos que devem responder pelo Estado da nação. Também os partidos o devem. Todos os partidos com assento parlamentar. Todos devem responder, mesmo os que, ou mais ainda, os que se assumem como híbridos, tipo ora na oposição, ora apoiando o governo, não obstante serem os únicos responsáveis pela existência deste. Todos devem responder pelo que disseram ou não disseram, pelo que fizeram ou não fizeram, pelo papel que querem ou não desempenhar em relação ao governo do país. O PSD é hoje, por vontade popular, o maior partido no Parlamento. Não governamos, mas aceitamos, com o cívico sentido de serviço pela causa pública, esse papel maior de ser o maior partido no Parlamento. Aceitamos os deveres e as inerentes responsabilidades de partido que neste Parlamento representa o maior número de portugueses. Representação efetiva e não de ilusão proclamatória, como eu de outros que se conjugaram para o mero exercício do poder. Mas todos nós aqui sentados, independentemente dos partidos que representamos, das nossas filiações ideológicas, temos deveres e responsabilidades para os que confiaram em nós e para com a nossa própria consciência. E é exatamente sobre isto que vos quero falar. Com o realismo de quem sabe que para a história, desde sempre radical, do Bloco de Esquerda, e para a mais recente dos cristãos novos do radicalismo do Partido Socialista, matérias de consciência e de respeito pelo sentido da expressão popular passaram a ser valores secundários e meramente instrumentais. Mas como crente na democracia parlamentar, como disse, não me custa reconhecer o importante papel que o Partido Comunista Português tem tido na construção e na consolidação da democracia. Durante anos, o PCP foi a voz crítica dos governos, de todos os governos, mais de direita ou mais de esquerda, emanados do Parlamento ou de iniciativa presidencial. Durante 40 anos, o PCP quis encarnar como uma espécie de bússola moral ou de consciência desta Assembleia. E em muitos aspectos com razão, e digo sem ponta de ironia. Por exemplo, ser a expressão da coerência intransigente, mesmo quando isso parecia prejudicar os seus próprios interesses, mesmo quando isso prejudicava objetivamente os seus próprios interesses. Custasse o que custasse, com o PCP não havia meias palavras, interpretações coloridas ou zonas cinzentas. Foi esta retidão que aprendemos a apreciar no PCP, esta, digamos, austeridade retórica e até uma genética incapacidade para promover a demagogia que muitos teimavam em confundir com falta de jeito para a política. Sou do tempo em que, para o PCP, as rescisões amigáveis eram despedimentos encapotados, em que ter a TAP na mão dos privados era criminoso, assim, sem medo nas palavras, sem qualquer omissão. Sou do tempo em que as leis laborais eram iguais para todos os trabalhadores, fossem boas ou más, 35 ou 40 horas, mas para todos, por igual. Socialismo, diziam.
Sou do tempo em que o PCP nunca permitiria que se reduzisse o IVA da restauração para beneficiar os industriais do setor, que o Estado abdicasse de receita que faz falta a muitos em benefício de uns poucos. Sou do tempo em que o PCP era contra a NATO e em que não esperava pela conversa do Primeiro-Ministro com o Sr. Schäuble para saber o que pensar ou dizer sobre um determinado assunto. Sou do tempo em que o PCP nunca admitiria uma intervenção do Governo na Caixa Geral de Depósitos, iniciada com um aumento de salário dos seus gestores e que vai ser concluída com o despedimento de 2.500 trabalhadores. O que pensaria o Dr. Álvaro Cunhal destas medidas? O que diria dos seus próprios camaradas que, com o silêncio, justificações burguesas ou ao serviço do grande capital, permitem uma coisa destas? Foi o próprio Dr. Álvaro Cunhal que um dia disse: ser comunista é estar sempre atento a todas as grandes desigualdades, injustiças e discriminações sociais e lutar e organizar a luta para que sejam corrigidas e para lhes pôr termo. Eu pergunto, para o PCP, nada disto é uma injustiça? Uma inaceitável desigualdade? Onde estão os comunistas? Devolvam o PCP ao Parlamento. Eu sou do tempo em que o PCP nunca abdicaria de 40 anos de história para serem tratados como se fossem mais um no palco da política. Mais um, eu diria, mais um bloco de esquerda. Ou seja, não mais do que uma circunstância que serve apenas de muleta para a mera satisfação do poder pelo poder, ainda com sacrifício do desenvolvimento, do bem-estar e do futuro dos portugueses. Sei que me vão dizer e vão se inscrever para dizer que o que fazem ou não é apenas um problema vosso. Mas não. Nesta circunstância histórica de previsível novo afundamento do país, não é apenas uma questão interna do partido. É muito mais do que isso. Em primeiro lugar, é uma questão de lealdade para com aqueles que confiaram no PCP. Acreditam que este é o governo patriótico e de esquerda que o PCP sempre defendeu? Acreditam que algum verdadeiro comunista aceita um despedimento coletivo, mais ou menos encapotado, ou a promoção de leis laborais seletivas? Que estes ministros, que estas medidas, que estas políticas justificam o natural e notório embaraço com que vivem todos os dias, de resingões a resignados? Em segundo lugar, é uma questão de regime, porque no fim do dia a responsabilidade do PCP é muito maior do que qualquer um de nós julga e, por que não confessá-lo, até gostaria. Explico. José Sócrates só esteve no poder o tempo que o PCP quis. E foi em nome de um governo patriótico e de esquerda que o deixaram cair. É este governo de António Costa um governo patriótico e de esquerda que se justifique manter? O deputado Jerónimo de Sousa é um homem sério. É um homem que a esmagadora maioria é um cumprimento. É um homem que a esmagadora maioria dos deputados nesta Câmara e dos portugueses reconhece como homem sério. Mais do que qualquer outra pessoa, tem a noção que há um limite para os sapos que se engolem. E como homem sério que é,
há muito que já deve ter passado esse limite. Senhoras e senhores deputados, a omissão do PCP não se fica pelo silêncio. A omissão traduz-se numa cumplicidade ativa. Os senhores são cúmplices do curioso negócio deste governo na TAP, em que o Estado é dono, paga ao privado, mas não manda. É curioso este negócio. Os senhores são cúmplices da discriminação dos trabalhadores do setor privado. São cúmplices do despedimento da Caixa Geral de Depósitos. Mas mais do que cúmplices, são tão responsáveis como os autores das medidas. E é por isso que, pela primeira vez em 40 anos da democracia, o PCP não pode, neste debate, exigir explicações sobre o Estado da Nação. Tem de dar explicações, tal como o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, porque o silêncio do PCP, a sua complicidade com estas políticas, faz dele também um responsável maior do Estado da Nação. Senhoras e senhores deputados, por mais que seja negado e haja um evidente estado de negação por parte do Sr. Primeiro-Ministro, a economia está a abrandar, não há investimento estrangeiro e a criação de emprego estagnou. Os prazos dos pagamentos das dívidas por parte do Estado voltaram a derrapar. A devolução aos portugueses dos adiantamentos efetuados por conta do IRS voltou a resvalar. A dívida pública acaba de atingir um novo máximo histórico e as taxas de juros pela dívida soberana, que prosseguiam no nosso governo uma rota consistente de redução, voltam agora ao risco de aumento fora de controle. O crescimento definha, bem longe do estimado pelo governo, sempre em rota de colisão com o que todas as instituições nacionais e internacionais foram alertando e a realidade foi demonstrando. Até começamos a ouvir falar em reverter as reversões. E perante tudo isto, o governo, patriótico e de esquerda, culpa a instabilidade dos mercados internacionais e até o Brexit expande-se pelo falhanço das suas próprias medidas. Onde é que nós já ouvimos isso antes? Há algures no início de 2011 e todos conhecemos as consequências dolorosas para o nosso país. Senhoras e senhores deputados, há um ano discutíamos se a economia crescia mais ou menos uma décima, se a recuperação do emprego podia ser mais ou menos significativa, se as exportações poderiam aumentar mais. Era este o estado da nação em 2015 e que o governo de António Costa está a destruir com desprezo pelos sacrifícios e o esforço dos portugueses e colocando novamente em causa o futuro de Portugal. Se o governo, como com o habitual despudor de António Costa, e como ele novamente afirmou, nasceu para resolver desgraças, então, caras e senhores deputados, mais valia que não tivesse tomado posse. As desgraças não existiam em 2015 e só a necessidade da sobrevivência política do Primeiro-Ministro conduziu à ação deste governo, com os resultados, esses sim desgraçados, que dia após dia nos são dados a conhecer. E ainda há pouco ficamos a saber que Portugal pode ser sancionado pela Comissão Europeia e não pelo déficit excessivo. Poderá ser sancionado pela falta de credibilidade e pela incapacidade deste governo em apresentar medidas que permitam cumprir os compromissos que foram assumidos. Há um ano, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, discutíamos o sucesso da saída de um resgate financeiro. Hoje voltamos a discutir
Hoje voltamos a discutir a possibilidade de um novo resgate para Portugal. Expliquem-nos como foi possível ter chegado tão longe em tão pouco tempo. Seguramente, digo eu, porque estes que nos governam agora eram também governo em 2011, quando o país ficou à porta da bancarrota. As outras explicações que Vossas Excelências irão dar, não sei, mas sei que teria sido certamente impossível se todos os partidos aqui representados tivessem cumprido o seu papel. No PSD, continuaremos, enquanto maior partido no Parlamento, a honrar a vontade popular, aquela que nos deu a vitória nas últimas eleições. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado.